Deus abençoe a sua vida e a sua família. Neste vídeo nós vamos aprender um pouco sobre Marcos. O seu nome completo, como aparece na Bíblia, era João Marcos. Ele foi o autor do Evangelho que vem logo após Mateus na Bíblia. Mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. João Marcos contribuiu muito para o crescimento da igreja no primeiro século, embora não tenha se destacado na liderança como Paulo, Pedro ou Tiago. Ele impactou a igreja e mais tarde o mundo inteiro com o seu evangelho, o primeiro dos 4 que foram escritos. João Marcos era parente, primo ou sobrinho de Barnabé e filho de Maria, em cuja casa a igreja primitiva se reunia em Jerusalém. Talvez, cogitam os teólogos e estudiosos, Maria fosse uma mulher relativamente rica, pois ela tinha pelo menos uma empregada, a menina Rode, que deixou Pedro do lado de fora da casa. Tamanho foi o susto que ela levou com a sua libertação da prisão. Segundo os teólogos, a primeira vez que Marcos aparece na Bíblia, ele está pelado. É isso mesmo. Marcos 14, 51 e 52 diz assim: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita que Marcos é esse jovem que fugiu desnudo, pelado, por 2 motivos. Primeiro, porque somente Marcos registra esse episódio. E segundo, é provável que Marcos estivesse dormindo quando soube do que acontecia com Jesus no jardim do Getsêmani. Só teve tempo de se cobrir com a capa e partir para lá. Com isso, Marcos, que não registrou sua participação em nenhum dos eventos no seu próprio evangelho, poderia estar nos dizendo que viu tudo acontecer. Começamos a saber um pouco mais sobre João Marcos no livro de Atos. Atos 12, 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Em meio à perseguição e hostilidade enfrentadas pelos judeus não cristãos, que bom haver um lugar onde se pudesse orar e ter comunhão com os irmãos na fé. E esse lugar era a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Marcos vivencia a oração e a comunhão dos irmãos dentro da sua casa. A história de Marcos continua. Em Atos 12, 25, diz que, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Em companhia de seu tio ou primo Barnabé, João Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária até Perge como um auxiliar. Mas Marcos não continuou a viagem e voltou para casa. Atos capítulo 13, versículo 13 diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Os motivos por que Marcos deixa a equipe de missionários não são declarados, e há muitas especulações sobre isso. Alguns teólogos inferem que talvez tenha sido falta de experiência com Deus, ou de verdadeira conversão, falta de convicção do seu chamado, saudades de casa, ou ainda medo das dificuldades. Por ter abandonado a missão, Marcos é rejeitado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Capítulo 15, versículos 36 a 38 de Atos, conta-nos que, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos,
mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Nesse ponto da história, Marcos se torna o pivô de um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. Atos 15:39 diz que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Barnabé deixa Paulo e segue com Marcos. Barnabé, na verdade, deu uma segunda chance a João Marcos. Paulo e Barnabé estavam prontos para iniciar sua segunda viagem missionária. E Barnabé queria levar consigo um jovem que tinha fracassado na primeira viagem, porque enxergava nele um grande potencial. Mas Paulo não tinha a mesma convicção. O resultado foi que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Mas Barnabé, cujo nome significa filho da consolação ou filho da exortação, levou o jovem Marcos na sua viagem missionária a Chipre, dando-lhe a tão importante segunda chance. Não ouvimos mais nada negativo sobre a atuação de João Marcos. Parece que Barnabé fez um bom trabalho ao discipulá-lo. João Marcos também tinha um bom relacionamento, um relacionamento íntimo com o apóstolo Pedro. Percebemos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, quando Pedro faz uma referência afetuosa a Marcos. Diz assim o texto bíblico: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Alguns estudiosos argumentam que Marcos talvez fosse filho na fé de Pedro. Sem dúvida alguma, Deus operou uma grande obra na vida de João Marcos. A recusa de Paulo de levar Marcos na segunda viagem missionária poderia ter causado um distanciamento permanente entre os dois, mas felizmente isso não aconteceu. Durante os últimos anos da vida de Paulo, Marcos, aquele que foi rejeitado pelo apóstolo, lhe fez companhia, permanecendo ao seu lado nas horas mais difíceis. Na carta aos Colossenses, Paulo escreveu que Marcos, primo de Barnabé, estava com ele em Roma e possivelmente visitaria a igreja em Colossos. Isso está no capítulo 4, versículo 10. Paulo disse que Marcos e Jesus, conhecido por Justo, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente com ele pelo reino de Deus. Isso está no versículo 11 do mesmo capítulo 4 de Colossenses. Eles tinham animado Paulo na prisão. Quando Paulo escreveu para Filemon, colocou Marcos na lista de seus cooperadores. Confira a carta a Filemon, versículo número 24. Paulo, escrevendo para Timóteo, em sua última carta antes de morrer, pediu que trouxesse Marcos, pois lhe é útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus, que mudança! Marcos passou a ser uma bênção na obra do Senhor. Marcos valorizou a segunda chance que recebeu e o seu ministério foi muito importante no começo da igreja. Quem poderia imaginar que aquele rapaz seria o autor do primeiro relato da vida, da morte e da ressurreição de Cristo? Apesar de ser o menor texto em comparação com os demais evangelhos, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, tem uma narrativa rápida, dinâmica e progressiva. Parece que as informações nele contidas fluem com maior rapidez, mas sem perder a essência, nem detalhes importantes e até diferentes dos demais. O Evangelho de Marcos, de acordo com a tradição e vários comentaristas, foi direcionado ao povo romano e apresenta Cristo como o servo do Senhor, enviado para realizar uma obra específica de Deus. Marcos mostra como Cristo cumpriu as profecias a seu respeito contidas no Antigo Testamento.
Ainda que Cristo seja apresentado em Marcos com o caráter de servo, o relato dos milagres realizados aponta para o seu grande poder como Filho de Deus. Depois do que aprendemos da vida de João Marcos, cabe a cada um de nós fazer uma reflexão séria sobre a nossa atitude em relação às pessoas que aparentemente fracassaram na obra do Senhor. Estamos dispostos a dar a essas pessoas uma segunda chance? E quando nós falhamos, estamos dispostos a dar a volta por cima e nos firmar no Senhor, no serviço do Mestre? E você? Como foi o seu chamado? Você tem seguido o Mestre de longe ou de perto? O desafio que Deus tem lhe colocado é difícil? Como você tem participado dos ministérios da sua igreja? Que tal dar a volta por cima para que o Evangelho cresça, Deus seja glorificado e a sua igreja edificada? Deus te abençoe.